Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, estamos agora neste momento diante de Deus, iniciando aqui a nossa transmissão da Palavra do Senhor, do estudo da Palavra do Senhor nesta noite. Eu quero dizer para os irmãos que estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor nosso Deus nos dá da gente estar estudando a palavra junto, porque eu gosto muito de ler a palavra do Senhor. E nessa noite eu tenho algo para falar para os irmãos, não é algo muito sério, algo muito importante. Você que já conhece Jesus, você que ainda não conhece Jesus, não é algo muito importante que eu tenho nessa noite para falar. Não é? Eu coloquei aqui esse texto inicialmente aqui, mas eu vou ler o texto base da nossa meditação desta noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Primeiro a gente vai estar orando e nós vamos estar falando com o nosso Pai Celestial, que em nome de Jesus Ele vai nos dar a orientação que a gente precisa para estarmos trazendo a mensagem do Senhor para o coração dos irmãos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e queremos glorificar o Teu nome e bendizer o Senhor e declarar, Senhor nosso Deus, que Tu és o Pai eterno de nossas vidas, Tu és o nosso Senhor. É o Senhor quem nos salvou, quem nos libertou, quem fez, Senhor Deus, de nós novas criaturas. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, por Tua bondade e por Teu amor. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos trazer, meu Pai querido, o conhecimento da Tua palavra, ó Deus, a instrução da Tua mensagem, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu peço, abra-nos entendimento, ó Deus, nos faça compreender a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu quero neste momento dizer para os irmãos que nesta tarde de hoje, eu estava orando ao Senhor, né, aqui no meu trabalho, que eu ainda estou aqui no meu ambiente de trabalho, né, e eu estava orando ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele desse uma palavra para os irmãos, para que nós pudéssemos nesta noite de hoje estar compartilhando com os irmãos. E o que acontece? O Senhor me deu uma palavra a respeito do juízo. Não é? É muito sério, é uma palavra muito séria a respeito do juízo. E nós vamos ler esse texto inicialmente para que a gente possa... esse texto vai ser o texto base para a nossa meditação. Né? E nós estaremos falando um pouquinho sobre ele no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Glória a Deus. Vamos ver aqui o próximo versículo. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo. Glória a Deus. Queridos amados, nesta noite eu quero trazer uma palavra para os irmãos. É uma palavra de advertência, é uma palavra para que todos possam entender e compreender que haverá um juízo. Haverá um juízo final. Embora os homens acham que aqui na terra eles não vão ter nenhuma satisfação a dar a ninguém, na verdade, todos nós um dia vamos comparecer diante do Senhor. Todos os homens vão comparecer diante de Deus. Foi bonzinho, foi malzinho, foi uma pessoa sincera ou uma pessoa falsa, ou arrogante, ou foi aquele que não é arrogante. Todos os homens, todos nós, iremos comparecer diante do Altíssimo. E esta é uma verdade que precisa ser falada, é uma verdade que precisa ser conhecida. Algumas pessoas não acreditam nessa verdade. Alguns acham que a igreja inventou essa história para colocar medo nos homens, para que os homens não tivessem pensamento livre, não é? E ficasse escravo da igreja, né? Isso na época da Idade Média, né? Então, muitas pessoas acham que isso é uma coisa inventada, mas a palavra do Senhor, ela fala que vai haver o dia do juízo. Meu irmão, minha irmã, você vai enfrentar o juízo um dia, vai enfrentar o juízo. A Bíblia Sagrada, ela fala essa verdade. Então, a gente precisa viver uma vida que venha agradar a Deus, uma vida que seja de acordo com a vontade de Deus, para que a gente não venha ser prejudicado nesse dia do juízo. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de tudo. Então, como Criador, Ele colocou um padrão, né? Um padrão para a existência. Eu gostaria de fazer aqui até dá para você um exemplo de algo, talvez, eu não sei se você vai me compreender, né? Me falta hoje aqui palavras para dar um exemplo melhor, mas vamos supor que você faça algo. A Bíblia Sagrada, ela fala a respeito de vasos, né? De vasos que são feitos, vasos. Ela fala muito a respeito de oleiro, né? Pessoas que fabricam um vaso com o barro. Né? E quando ele faz aquele vaso com o barro, ele sempre tem um propósito. Quando ele faz um vaso com o barro, ele cria com o barro, ele cria um vaso com um propósito. Não é? Ninguém faz um vaso sem propósito, sempre tem um propósito. Os vasos de barro, ele tem propósito, ou seja, de utilidade, ou seja, de decoração, né? Mas tem um propósito. Vamos, então, entender que Deus criou os homens com um propósito, né? Deus criou os homens com um propósito. E o propósito de Deus em criar os homens está registrado na Bíblia Sagrada. Está escrito, está registrado na palavra do Senhor, né, sobre o propósito que Deus teve em nos criar. Agora, voltando ao nosso exemplo, a pessoa que criou o vaso, se por acaso aquele vaso ele fica fora das especificações, né, do objetivo pelo qual ele criou,
né? O que ele faz com aquele vaso? O vaso, simplesmente, ele é quebrado, né? E se não tiver conserto para o vaso, ele é lançado fora. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não deseja lançar ninguém fora. Deus quer salvar a todos. A palavra do Senhor fala que o propósito de Deus é que todos os homens sejam salvos. Esse é o propósito de Deus, que todos sejam salvos e que ninguém se perca, nenhum de nós se perca. Esta é a vontade, é o querer de Deus. Mas, infelizmente, nem todos serão salvos. Por quê? Porque algumas pessoas não conseguem entender o propósito. Ele não consegue entender que ele foi criado com um propósito. E ele não consegue se adequar a este propósito. Não é? O Senhor, ele fala que ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem até ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que os homens se salvem. Mas como eu dei o exemplo aqui do vaso que é criado para um propósito, e quando aquele vaso ele não consegue chegar ao propósito para o qual ele foi criado, infelizmente, ele é descartável. Não é uma coisa que eu quero dizer para você, Deus não quer descartar ninguém, mas é a coisa mais justa que tem. Se você tem algo, por que você muitas vezes você joga fora uma máquina de lavar? Por que muitas vezes você joga fora você vê computadores sendo jogados fora, você vê monitores sendo jogados fora? Por quê? Porque perdeu a utilidade. Você está entendendo? Então, o que eu quero falar hoje aqui é muito sério. Eu quero falar algo muito, talvez para alguns é terrível, né? Para outros não é tão terrível assim. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus não quer descartar você. Mas você foi criado com um propósito. E se você não chegar ao propósito que Deus criou, então infelizmente você não terá mais utilidade. Isso é muito terrível, mas é uma verdade que precisa ser falada. Por quê? Vamos supor, se nós temos hoje aqui estamos passando por uma situação muito complicada, que é a situação da Covid, né? Então todo mundo está tentando de todas as maneiras encontrar um remédio, uma vacina que tire o sofrimento do ser humano. E vamos fazer aqui uma suposição que alguém encontre um remédio que de fato dá fim ao Covid. Né? Um remédio que de fato destrua a Covid, que de fato tira todos os sintomas e que as pessoas ficam perfeitamente boas, sem nenhum problema. Claro que a gente vai falar, não é isso? Se descobriu, a gente vai falar. Mas vamos pegar um outro exemplo. Se alguém descobre que se andar descalço com o pé no chão, ele aumenta o sofrimento de quem está com Covid. Você andar descalço, colocou o pé no chão, então os sintomas se agravam sobremaneira. Quando uma pessoa descobre isso, o que ela vai fazer? Ela vai compartilhar. Né? Vai ser comprovado cientificamente isso, então os governos vão estar lançando, fazer campanha, por favor, não coloque seus pés no chão, andem descalçados. Por quê? Porque o propósito é que a pessoa não morra de Covid, que ela não tenha os seus sintomas agravados. Então, mas você vai falar assim,
poxa vida, mas eu gosto tanto de andar com o pé no chão, esse governo não vale nada, porque ele vai me impedir de andar com o pé no chão. Olha, meu querido, se o governo está avisando, se as pessoas estão falando, é porque querem bem. A mesma coisa com relação à palavra, querido. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas Ele manda o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para ele, no 12. E viram os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e então se abriram os livros. Então todas as pessoas vão comparecer diante de Deus. Deus providenciou um remédio para essa situação. Ele providenciou um remédio para essa situação. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 10 em diante, ele diz assim: olha, seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaram e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, em nome desse é que estação diante de vós. Isso aqui foi do moço que foi curado. Pedro e João orou por ele e o moço foi curado. Aí ele fala, ele, Jesus, né, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porquanto também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Veja bem que lindo, veja só que maravilha. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Deus preparou Jesus Cristo para nos livrar da condenação no dia final. Entendeu? Porque no dia que Deus for lançar o seu reino, vai se lançar da existência tudo aquilo que causa escândalo, tudo aquilo que não presta, Deus vai jogar fora. Então, Deus preparou a maneira de nós sermos salvos, não sermos descartados, não sermos destruídos. Como é essa maneira? Olha, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A pessoa pode falar assim, mas eu eu sigo Kardec, eu gosto de Buda, né? Eu gosto de Mahatma Gandhi, eu gosto de outro nome e tal. Não importa a pessoa com quem você tenha afinidade religiosa. Não existe um nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Vai haver juízo. Todos os homens vão comparecer diante dele. Todas as pessoas vão comparecer diante dele. Mas Deus preparou uma maneira, uma forma da pessoa ser livre da condenação, ser livre do mal, ser livre da destruição que virá sobre a humanidade. Agora, esse Jesus, que é o que salva, ele também será aquele que julgará os homens. Hoje, ele não está julgando, né? Ele fala lá no livro de João, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, João, no capítulo 3, ele diz que ele não veio agora
ele não veio agora para julgar os homens, mas haverá o dia em que ele julgará os homens. No 16 ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está entendendo? Então, hoje, ele não é aquele que ainda está condenando o mundo. Por enquanto, né? Hoje, ele está fazendo um trabalho de salvação. Por isso que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa servir a Jesus. Né? Na semana passada eu falei sobre a maravilha que Deus nos proporciona no fato de quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Quando a gente entra em contato com Jesus e começa a servir a Jesus. Ele nos permite ser o corpo dele aqui na terra, o complemento dele aqui na terra. Ele nos permite ser a ovelha do seu pastoreio. Ele nos permite ser os ramos da videira que ele é. Ele nos permite ser a noiva do Cordeiro. Ele nos permite ser filhos de Deus, membros da família do Senhor. Entendeu? Porque neste momento Jesus ainda não está no seu ministério de juiz. Ele está como Salvador. Mas vai chegar o dia em que ele será o juiz. Vai chegar o dia que ele será o juiz. Veja bem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 31, olha só, está escrito: porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando de entre os mortos. Veja, meu querido, que coisa terrível. Terrível e maravilhosa. Né? É maravilhosa para aqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador. Porque para aqueles que recebem Jesus como Salvador, não há mais condenação. Mas para aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, há uma certa expectativa, porque Jesus, ele vai julgar. Olha, porquanto tem determinado um dia, viu? Deus determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Jesus Cristo foi ressuscitado de entre os mortos. E quando ele voltar, ele vai voltar para julgar o mundo, para julgar a terra. Ali diante do grande trono branco, vai assentar-se o Pai e vai julgar, não é? Deus deu a ele, deu a Jesus Cristo o poder para julgar. Assim como ele hoje tem o poder para salvar, ele tem também o poder para julgar. Entendeu? Então, quem você quer enfrentar? Você quer encontrar-se com Jesus, o Salvador, ou você quer encontrar-se com Jesus, o juiz? O que você prefere? De qualquer forma, um dia você vai se apresentar diante dele. Ah, mas eu não gosto de Jesus, eu não quero saber de Jesus, eu não creio nesse negócio de Jesus. Deixa eu falar para você, meu irmão.
um dia você vai comparecer diante dele. Vamos lá, vamos ver aqui. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Veja bem, vai chegar o dia em que todos vão dobrar os joelhos diante dele. Todas as pessoas. Você vai... Maomé é o grande profeta do islamismo, do Islã, não é? Maomé vai chegar o dia que ele vai dobrar o joelho e ele vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar o dia que Allan Kardec vai ser ressuscitado e ele vai dobrar o joelho e ele vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar o dia em que todos aqueles Siddhartha, aqueles que foram Buda, que foram reencarnação, entre aspas, de Buda, vão dobrar os joelhos e vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso para a glória de Deus. Deus declarou isso. Deus determinou isso. Deus determinou. Deus exaltou Jesus Cristo soberanamente para que ao nome dele todos dobrem os joelhos. Todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Então, esse vídeo que nós estamos fazendo nessa hora, os irmãos que estão comparecendo aí, diante de Deus através dessa transmissão, esse vídeo é um alerta para que as pessoas possam compreender que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E vai haver um dia que todos vão comparecer diante dele. Entendeu? Então você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque se você entregar a sua vida para Jesus e andar de acordo com a palavra, o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ela fala o seguinte: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que eu perguntei no início, você vai querer encontrar quem? Porque no dia em que todo mundo for falar que Jesus é o Senhor, vai ser o dia que ele é o juiz. Está entendendo? Vai ser o dia que ele é o juiz. Mas agora ele é Salvador. Agora ele não está julgando. Agora ele está salvando. Agora ele está promovendo salvação. Você está entendendo? Ele está promovendo salvação. Então você quer encontrar com Jesus agora? Se você encontrar com Jesus agora e dobrar os seus joelhos diante dele e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Você está entendendo? Você será salvo. Acho que é... Deixa eu ver aqui. No 10, Romanos... Hoje, Romanos 10, versículo 9, ele diz assim, veja bem. A saber, hoje, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Então hoje você pode confessar a Jesus e você vai ser salvo. Mas naquele dia, quando ele vier como juiz, aí, meu irmão, não adianta. Se você já está em Cristo, não vai haver condenação para você. Mas se você não está em Cristo, então você vai ser condenado. Na verdade, você já está condenado, infelizmente, tá? Então você precisa vir para Cristo. Venha para Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Aí a pessoa fala assim, quer dizer então que eu tenho que ir para a igreja, não é isso? Eu vou para a igreja, aceito Jesus, pego lá o meu cartão do dízimo, não é isso? E todo domingo lá eu dou um pulinho na igreja e tal, é isso então? Tá bom, então eu vou fazer isso e eu vou ficar bem. Calma, o que eu quero dizer é o seguinte, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque tem muita gente dentro da igreja que está andando segundo a carne. Está andando segundo a carne. Então, se está andando segundo a carne, ele vai estar debaixo de condenação. Ele está debaixo de condenação. Porque os que são segundo a carne, olha bem, os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. E a inclinação da carne é morte. Entendeu? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Mas eu estou na igreja, eu estou lá, mas se você está na igreja e está andando na carne, se você está na igreja e está andando na carne, infelizmente, você está em inimizade contra Deus. Não é? Mas eu estou na igreja, mas eu sou amigo do mundo. Então, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas o que é ser amigo do mundo, pastor? Eu ter um amigo, né, ir lá na casa dele e visitar? Não. É você viver de acordo com as coisas do mundo. Entendeu? Que nem teve um negócio aí do rapaz que faleceu, né? Teve gente postando lá conselho do rapaz que faleceu. Conselho! Falei, meu Deus do céu, onde esses crentes estão na cabeça? Em vez de compartilhar a palavra de Deus, vai compartilhar conselhos de uma pessoa que não serve a Deus. Então isso é ser amigo do mundo. Você está entendendo? Então se você está em Cristo, se você de fato está em Cristo, você não pode andar segundo a carne. Você não pode andar de acordo com a carne. Mas você tem que viver de acordo com o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus vai te livrar da lei do pecado, ou seja, da obrigatoriedade de pecar, porque o pecado tem uma lei também, né? As pessoas que vivem debaixo da lei do pecado, elas não conseguem parar de pecar, né? Você fala assim, fulano, mas por que você fez isso? Não, cara, é mais forte do que eu. Então é uma lei, porque a lei é mais forte do que o indivíduo, não é? A lei, ela obriga a pessoa, né? Eu quero andar do lado esquerdo, do lado esquerdo da rua, quero dirigir meu carro do outro lado. Não, a lei fala que você tem que andar na sua mão, né? Se houver duas mãos, você tem que andar na sua mão. A lei te obriga a isso. Você está entendendo? Então a lei é mais forte do que o indivíduo. Então, se o indivíduo está em Cristo, ele é livre da lei do pecado e ele é livre da morte. Ele é livre da condenação. Você está entendendo, querido? Você está compreendendo? Então, irmãos, amados, haverá um juízo. Haverá um juízo. Haverá um dia em que todos os homens vão
comparecer diante do Eterno. Vão comparecer diante do Eterno. E esse dia não vai haver choro, não vai haver planto. O que está definido vai estar definido. Está entendendo? O que está definido vai estar definido. Então, eu quero trazer para você nesta noite essa advertência. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo a sua obra. Segundo a sua obra. E o mar deu mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Julgamento de acordo com o que a pessoa faz. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora o terrível. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem não está escrito no livro da vida são aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Se você está vivendo de forma errada, em pecado, se você está vivendo sem conhecer Jesus, você não obedece à palavra de Deus, você não atende à palavra de Deus, eu tenho uma advertência séria para você. Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu não quero que aconteça isso com você. Eu não quero que a sua vida se resuma à destruição. Por isso que eu estou dando esta palavra. Algumas pessoas não gostam muito de falar sobre juízo, mas é necessário, é preciso que se fale sobre o juízo, que o juízo existe. Vai chegar o dia em que Deus vai julgar o pecado dos homens. Deus vai julgar o pecado dos homens. E eu espero que você possa comparecer diante do Eterno e ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque você encontrou Jesus como seu Salvador e teve o seu nome escrito no livro da vida. Então, para você, nenhuma condenação haverá. Mas se você não está com o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente, se você falecer, morrer nesta condição, você será jogado no lago de fogo, será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas não precisa ser assim, porque Deus te amou, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa entregar a sua vida para Jesus, confessar Jesus Cristo como seu único Salvador. E você que está na igreja, você abandonar o mundo, abandonar os pecados, não andar cocheando em dois pensamentos. Na igreja é crente, fora da igreja não é. Anda fazendo coisas aos olhos dos homens, não é? Esconde aos olhos dos homens, quando diante dos olhos do Senhor
não se pode esconder nada. Que Deus possa nos ajudar a andar diante da sua presença. Eu quero orar por você. Se você está em pecado, praticando coisas que não é agradável ao Senhor, mas você já conhece Jesus, eu quero que você ore comigo. Se você não conhece Jesus, se você nunca serviu a Deus, nunca entrou numa igreja ou entrou numa igreja e nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero que você ore comigo nesta hora, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, neste momento, nós estamos diante da Tua presença e nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Senhor, tudo aquilo, Pai, que foi feito e que desagrada o Senhor, nós encontramos na Sua palavra de que o Senhor perdoa. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, aquele meu irmão que está orando comigo agora, ele ainda não te conhece. Ele, ó Deus, ele nunca teve uma experiência contigo, Pai. Eu peço que nesta noite o Senhor possa fazer com que ele venha se arrepender dos seus pecados e venha entregar a sua vida, o seu coração a Ti. Reconhecer o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, para que ele não seja lançado no lago de fogo. Perdoa-lhes o pecado. Salva. Espírito Santo, faz morada no coração do meu irmão. E que no nome de Jesus, a Tua bênção esteja sobre a vida de todos. Nós oramos neste momento também, Senhor, em favor daqueles que estão pedindo oração. Meu Deus, eu peço que o Senhor manifeste o Teu poder sobre o Paulo, meu Deus, que está internado ainda com Covid. Meu Pai, eu peço que o Senhor manifesta a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre a vida de todas as pessoas, meu Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe os profissionais, ó Deus, da saúde que tem lutado, ó Deus, tanto do médico, o enfermeiro, meu Pai, o maqueiro, aquele, ó Deus, que cuida, ó Deus, da asepsia, das limpezas. Meu Pai, eu peço que o Senhor possa guardar e abençoar cada um, fortalecer, meu Deus, esses guerreiros que estão, Senhor, lutando, os cientistas, meu Deus, o próprio governo. Meu Pai querido, estende a Tua mão, ó Deus, e abençoa a vida dessas pessoas. Eu rogo para que o Senhor os abençoe. Toma, Senhor, cada pessoa nas Tuas mãos, e que em Teu nome, Senhor, todos aqueles que ainda não Te conhecem possam ser salvos, libertos do pecado. Pai, eu sei que o Senhor não quer a morte de ninguém. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas antes o Senhor quer que todos se convertam. Meu Senhor, então que o Teu Espírito realize esta obra de grande salvação na vida daqueles que estão conosco nesta hora. No nome de Jesus Cristo, meu Senhor, toma nas Tuas mãos a vida dos Teus filhos. Guarda, nós Te pedimos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar neste momento aqui essa transmissão, com o livro de João, no capítulo 3, 16, para te dar esperança. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo envolva o seu coração. Que o Senhor traga ao teu coração o desejo de servi-lo, de amá-lo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós terminamos essa transmissão nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Deus seja com todos.